Hello, this is Melanie Martinez. Thank you so much for being a part of Crybaby's journey for the last 3 records. In 2026, I'm very excited because I have 2 new albums that I personally feel are my best yet. And they contain a whole new character and a whole new world for us to play in. Sending all the love and all the magic. Antes a gente tinha Crybaby, que era aquela personagem, um alter ego da Melanie Martinez, que era uma personagem mais humana, né, com esse tom mais inocente, falando de coisas bem sérias, bem densas, boa parte sombrias, com uma estética mais fofa, mais candy, né. E agora entramos numa nova era da Melanie Martinez, onde ela apresenta pra gente uma nova personagem, no caso, a Circle. Ao que tudo indica, diferente da Crybaby, a Circle não parece ser humana, ela surge aí com um toque de inteligência artificial, digamos assim. E por trás disso já tem algumas teorias rolando. Como sempre, a Melanie adora conduzir a arte dela, as obras dela, em cima de críticas sociais. E dessa vez não seria diferente, né, gente? Mas parece que o que vai ser discutido nessa nova era, pelo menos o que se faz entender até agora, é totalmente em cima de inteligência artificial na indústria da música e as consequências por trás disso. Sem contar a margem de interpretações que a gente tem nas próximas obras da Melanie Martinez nesse novo álbum dela que tá chegando. Porque, como sempre, temos aí uma duplicidade de sentido nas músicas dela, né? Eu acho isso muito interessante, muito fascinante, como ela consegue abordar aí temas bem obscuros, bem densos, em cima de uma fantasia, em cima de uma narração com início, meio, fim. É uma coisa que é gostoso, assim, de acompanhar, né? No vídeo de hoje, vamos falar sobre a nova era da Melanie Martinez, o que temos aí por trás dessa nova personagem, o que a gente pode esperar, quais são as teorias que estão rolando. Então fica comigo até o final desse vídeo pra entender tudo e fica bem à vontade pra você deixar aí nos comentários as suas considerações. Se você é novo por aqui, muito prazer, eu me chamo Nadia Petit, nesse canal eu converso e compartilho com você curiosidades e histórias do universo da música. Se inscreva no canal se ainda não é inscrito, deixa seu like pra me ajudar, tá aqui meu arrobinha, se você quiser me seguir fica bem à vontade, e você pode clicar no botãozinho de hypar porque é mais uma forma de me ajudar. Simbora pro vídeo então! É muito interessante como a Melanie Martinez cria personagens para guiar suas eras. Durante um bom tempo, a gente teve aí a Crybaby, que morreu em Portals, e agora a gente tem a chegada de uma nova personagem. E isso é muito interessante, né? É muito interessante essa criação de personagens, a forma que ela detalha aí a história, como ela narra, porque isso acaba fazendo uma amarra muito forte no trabalho dela. Cada álbum funciona como se fosse um filme com uma trajetória bem inteligente, com uma personagem central conduzindo essa história. E lá no início da carreira, a gente conheceu a Crybaby, que era uma personagem mais humana, mais sensível, mais emotiva, mas de qualquer forma, a Crybaby ainda falava sobre coisas mais pesadas, mais densas, como abandono, rejeição, traumas, abuso, os padrões impostos pela sociedade, mas tudo isso vinha bem embalado como se fosse uma balinha, né, gente? Vinha bem embalado aí com uma estética bem interessante, que mistura a infância, a escola, brinquedos, a coisa aí da vulnerabilidade emocional. Foi tudo muito bem construído pela Melanie e, obviamente, por toda a equipe junto com ela, né? Pra não deixar nenhuma pontinha solta. Uma satisfação, né, minha gente? Uma satisfação. Só que personagens também têm o seu limite, né, gente? Chega um momento que eles já falaram tudo que tinham que falar, já expressaram tudo que tinham pra expressar, o ciclo foi encerrado com sucesso. E como já diria a nossa querida Melanie Martinez, Crybaby's dead. Ou seja, morreu, já foi. Um beijão, tchau, tchau. E isso fica bem claro, bem evidente visualmente em 2023 com o álbum Portals. E a partir do momento que Crybaby morreu, as pessoas ficaram esperando uma nova era. Bom, temos aqui o fim de um ciclo, então vamos aguardar o que vem por aí, né? Tamo aqui, né? Tamo aqui esperando. Quando é que vai vir a nova era? Quando é que vai vir o novo álbum? E finalmente aconteceu, depois de algumas pistas que foram lançadas aí na internet, depois do blackout que rolou na rede social da Melanie Martinez, temos a volta da querida em 2026 oficialmente. Melanie Martinez volta já com uma nova personagem, no caso a Circle. A Circle, que no caso significa círculo, se mostra completamente diferente desde o primeiro contato que a gente tem com ela, porque a gente já nota que ela não parece humana como era a Crybaby. Tudo indica que ela é criada de fato artificialmente dentro de um contexto de tecnologia, de inteligência artificial. E é aqui que a narrativa muda de patamar. Antes a gente falava de traumas individuais, familiares, sociais, agora a discussão parece bem mais ampla, né? É sobre controle, sobre poder, sobre indústria, sobre tecnologia e as consequências por trás disso, quando a humanidade ela começa a ser substituída por sistemas frios, programados, quando a humanidade ela perde o seu valor e parece ser facilmente substituída por qualquer coisa que envolva tecnologia. Antes do lançamento oficial do single, a Melanie
publicou um vídeo, o teaser, nas suas redes sociais, apresentando essa nova fase dela. E o vídeo, por si só, já entrega o tom dessa era, né? Com o narrador dizendo o seguinte: apresentamos Circle, nossa mais nova estrela pop da Adstech, extraída de um culto isolado, intocada por nossa sociedade movida à inteligência artificial. Sua ingenuidade, nosso maior trunfo, seus instintos puros e voláteis. Usando tecnologia de ponta, baixamos as obscenidades do mundo diretamente em seu sistema, criando algo tão vil, sedutor e imperdoável. Ela certamente provocará indignação e obsessão pública. Um sacrifício necessário que finalmente justificará a proibição permanente de artistas humanos de uma vez por todas. Ou seja, gente, o que esse teaser quis dizer pra gente? Em outras palavras, que a Circle é uma artista pop que foi desenvolvida por uma inteligência artificial, a tal da Adstech, e o objetivo da Ads, pelo que eu entendi, é seguir com essa criação de artistas pop e eliminar os artistas humanos, substituir eles por completo. Com isso, fica muito claro a crítica que a Melanie Martinez está querendo passar, né, em relação ao uso de inteligência artificial, sobre os limites desse uso, como que os artistas são impactados, como que a população encara isso, como que as pessoas usufruem disso, né, seja pro bem ou pro mal, digamos assim. Até recentemente a gente teve o caso, né, que foi usado através de inteligência artificial a voz da Luísa Sons e do Dilcinho para fazer a versão abrasileirada lá da música da Ofélia da Taylor Swift. Você sempre real, no céu, no mar, tô fechada com você, não vou voltar. Imagina quando chegou nela, né, quando essa música chegou nela, tipo, o que está acontecendo aqui? O Spotify teve que tirar a música da plataforma. E só a tom de curiosidade, tá, gente? A Luísa chegou a comentar sobre esse novo álbum dela que ela lançou, o Bossa Sempre Nova, que ele vai, inclusive, totalmente contra essa questão da inteligência artificial. A Luísa buscou nesse novo álbum algo mais orgânico, de fato, né? E ela até menciona, tipo, a regularização da inteligência artificial no meio desse bololô todo, pra não usarem a voz de artistas sem autorização, inclusive, e acabar, de alguma forma, lucrando com isso. E também teve o caso de uma banda que foi criada por inteligência artificial, que teve mais de 1 milhão de ouvintes, gente. Deixa eu até procurar aqui o nome da banda pra não falar besteira. A banda se chama The Velvet Sundown, e realmente foi uma banda criada por inteligência artificial que ganhou mais de 1 milhão de ouvintes mensais no Spotify em 2025. E isso abriu um gigantesco debate, porque muitas pessoas se sentiram enganadas, porque acharam que era uma banda real, de pessoas, de carne e osso, mas no fim era só a inteligência artificial agindo ali, né? De fato, essa banda virou uma febre, bombou, mas inclusive deixa aí nos comentários qual é a tua opinião em relação a isso. Se pra você, sei lá, tá tudo bem, não é uma grande questão ter uma inteligência artificial criando algumas músicas e bandas e etc e tal, ou se você acha que perde um pouco a essência da coisa, que há necessidade da música envolver a humanidade. Resolvi compartilhar com vocês esses dois casos aqui, mais pra mostrar como a Melanie, ela tá atualizada em relação a tudo isso, obviamente, mas principalmente como ela tá atenta, ela tá no time pra falar sobre essas coisas e como ela tá super certeira, né, no teor dessa nova era. Falando da tal empresa de inteligência artificial, a Adstech, vale trazer aqui que esse nome, ele carrega um peso bem simbólico, né, gente, porque pra quem não sabe, Hades, na mitologia grega, é o deus do submundo, né, o reino aí dos mortos. Você que assistiu Hércules, inclusive, deve muito bem saber. Então, novamente, nada de coincidência aqui, tudo muito bem pensado aqui, ó. Artista faz isso, né? A bichinha entrega pra gente, né? Ela sabe entregar, tudo muito bem pensado. Dentro dessa narrativa, a Adstech representa uma corporação tecnológica super poderosa que usa aí a inteligência artificial pra criar, pra moldar, pra controlar artistas. E a Circle seria o produto mais recente dessa empresa. Pelo menos é isso que é apresentado pra gente ali no teaser. E eu acho interessante trazer aqui que no teaser ela é apresentada como ingênua, pura, volátil. E isso dentro de uma lógica de negócios, de business, né, da empresa aí, não é um problema, né, gente? Isso daí é justamente como eles falam, é um trunfo pra eles, porque alguém mais ingênuo é fácil de moldar, é fácil de programar, é fácil de manipular, então tudo show, tudo glow pra eles. Ali no teaser, né, eles também falam que a Circle foi preenchida com tudo de pior que existe no mundo, ódio, obsessão, violência, controvérsia, e tudo isso de forma bem premeditada, porque aparentemente eles querem criar o quê? Uma artista bem chocante, polêmica, que é impossível de ignorar, que tá sempre aí, ó, na boca do povo. Consegue lembrar de algum artista assim, meu anjo? Por fim, fica bem claro a crítica de que a ideia não é criar arte, né? A arte pela arte, mas sim uma certa indignação pra gerar uma obsessão pública, uma obsessão por aquele artista tão polêmico. E temos tudo isso sendo envelopado com uma crítica do entretenimento atual, um sistema que transforma pessoas em produtos, explora imagens, explora emoções e narrativas até o limite e depois
um grande beijo, tchau, tchau, e descarta. E é nesse movimento, dentro desse cenário, que surge o primeiro single dessa era, Possession. Nesse single, a gente acompanha alguém que se sente como um objeto, como um produto. Alguém que tá na prateleira, sendo usado, sendo limpo, sendo exibido, sendo descartado. Canta sobre obedecer, sobre engolir o medo, evitar o conflito e manter ali, né, se manter inteira mesmo estando quebrada por dentro. Tem muitas metáforas ali, né, metáforas bem fortes, algo que é muito presente na arte da Melanie Martinez, que eu acho sensacional, que ela bota a gente pra pensar, né, vai me ouvir, mas vai pensar um pouquinho. Ela se descreve ali como porcelana, ou seja, algo que é muito bonito, mas ao mesmo tempo que é muito frágil, né, que pode se despedaçar, pode quebrar ali a qualquer momento. Sem falar que na letra dessa música fica muito claro o abuso emocional. Ela fala sobre limpar a bagunça do outro, sobre aceitar gritos, humilhações, abandono. No primeiro contato com a letra dessa música, a primeira coisa que parece que tá falando sobre um relacionamento abusivo, né? Onde tem ali um homem controlador, onde se aproveita de uma mulher submissa e tudo mais. Mas ao mesmo tempo, a gente pode interpretar essa figura de repente masculina, abusiva, tóxica, não necessariamente como um homem ali no meio daquilo tudo, né? Mas como a própria Adstack. Uma entidade que tá ali controlando, tá moldando, tá exigindo uma obediência e que retira qualquer tipo de autonomia sobre aquele produto, sobre aquela coisa, no caso, sobre a Circle. E isso que eu falei agora pra vocês, eu me baseei numa teoria que eu achei super interessante que eu li no Reddit, que fala justamente sobre essa questão da Melanie gostar de apresentar duplicidade na letra dela, né? Às vezes ela tá falando de uma coisa, mas no fim, o sentido é outro. Por exemplo, a gente tem esse trechinho aqui na música. Eu bati minha cabeça bem forte, acordei dentro de um frasco. No topo da prateleira de metal azul dele, cheio de bugigangas. Ele tirava o pó de mim todo dia. Sou feita de porcelana. Eu o alimento com beijos pra não me quebrar em pedaços. Nesse verso aqui a gente vê ela falando sobre ser tratada como um objeto, sobre ser frágil, aquela coisa toda. Uma coisa que precisa estar sempre agradando pra não ser descartado. E daí tem uma teoria do Reddit que diz que essa parte que ela canta, batia a cabeça, representaria um trauma anterior da chegada da Circle na Adstack. Ela estaria vivendo uma situação abusiva e depois desse colapso emocional se tornaria mais vulnerável e fácil de manipular. E tem outra teoria que entende que essa cena já acontece sob o controle da Adstack e o ele na música não seria necessariamente o marido, mas sim a própria corporação, como eu falei pra vocês. O frasco e a prateleira simbolizam a objetificação da Circle como produto. E o acidente que ela menciona no final da música, quando ela bate o carro, funciona como um choque que quebra a programação e devolve ali a consciência pra ela, que é a parte que fala o seguinte: peguei as chaves e saí, joguei o carro contra uma árvore, olhei ao redor por um minuto, as pessoas me encarando, uma concussão revertendo todo o dano que eu tinha. Posso estar ferida, mas não é tão ruim. O que eu interpreto, no fim das contas, disso tudo é que a Circle está ali como um objeto, sendo submissa, não sendo totalmente consciente do que está acontecendo, e no fim, ela meio que tem um choque de realidade e começa a estar consciente das coisas que estão acontecendo. Portanto, podemos ter aqui o primeiro passo para a libertação da Circle. Tem algumas teorias de algumas pessoas que tentam correlacionar a música, a letra da música com alguma coisa específica da vida da Melanie Martinez, mas não tem nada oficial, nada confirmado tudo isso. Ao que tudo indica, Possession traz aí, na verdade, a narrativa exclusivamente de uma personagem da Circle dentro de uma crítica voltada à inteligência artificial. Mas, se você tem alguma outra informação, ou alguma teoria, ou alguma interpretação diferente disso, pode deixar aí nos comentários, tá bom? Em resumo, minha gente, essa história parece ser sobre um futuro distópico, onde a arte humana perde espaço, onde os artistas são substituídos, são moldados, são descartados por sistemas tecnológicos que priorizam aí a coisa do lucro, a coisa do controle e do impacto, do choque, pra rolar essa obsessão por quem assiste, por quem consome. Continua sendo um trabalho maduro, crítico e que propositalmente está sendo criado pra gerar um desconforto, pra gerar uma reflexão. Me conta aqui, meu anjão, deixa aí nos comentários o que você tá achando dessa nova era da Melanie Martinez, se já te conquistou de cara, ou se você tá aguardando pra ver o que vem mais por aí, ou se você ainda é muito apegada à era Cry Baby. Deixa aí nos comentários que eu vou adorar saber a tua opinião, beleza? Se você chegou até aqui, deixa seu like nesse vídeo pra me ajudar, se inscreva no canal se ainda não é inscrito, faça parte aqui da nossa comunidade. Eu fiz um vídeo aqui sobre a Melanie Martinez um tempão atrás, falando como que era a vida dela antes da fama, contextualizando um pouquinho a trajetória dela, tá um vídeo bem bacana. Vou deixar
deixar aqui no finalzinho do vídeo, no card pra você assistir, caso você ainda não tenha assistido, tá bom? Vou deixar aqui meu arrobinha, se você quiser me seguir, fica bem à vontade. Você pode clicar também no botãozinho de hypar, que é mais uma forma de me ajudar. Nos encontramos no próximo vídeo. Beijo! Tchau, tchau!